atrelado, você pode atrelar ele à autoridade e à conclusão do projeto, algo que tinha que ser terminado e foi feito, né? O número 70 também está relacionado à chegada do reinado do Messias. Foi isso que Daniel profetizou, as suas 70 semanas, a chegada do reinado. Então tem coisas boas, né? Quando a gente olha para o hebraico, né? Isso às vezes a gente soa um pouco estranho, porque nós não estamos acostumados, né, com isso. Mas o hebraico não tem número. Não tem número. O número 1, 2, 3, não tem. O hebraico é letra só. Só que cada letra, ela possui um valor de um número, né? Como se fosse o A vale 1, B vale 2, né? Só que lá ele não vai falar 1 mais 2 é igual a 3, vai falar que A mais B é igual a C. E além disso, cada número, cada letra, além dele receber o número, ela também recebe uma palavra significativa para ela. Então a letra que carrega o número 70 é a letra Ain. A letra Ain. E a letra Ain, o número atrelado a ela, a palavra atrelada a ela é olho. Eu falei assim, puxa, agora fugiu totalmente. O alfabeto deles fala que o número 70 é da letra Ain, que significa olho. E, poxa, então vamos ver o que o nosso Senhor Salvador vem nos trazer com relação a isso, né? E no Novo Testamento, fiz umas anotações, eu notei coisa pra caramba, já pulei para a última página, gente. No Novo Testamento, né, lá em Mateus 5, 29, se alguém puder ler, né, se o teu olho, se alguém tiver apontado aí. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois te é melhor perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado ao inferno. Olha essa palavra dura. Palavra dura. É melhor você ficar sem o olho. E quem é que vai ter a coragem de arrancar o próprio olho? Isso é um sacrifício muito grande. Não é à toa que o nosso Deus ele fala assim, olha, eu não quero um sacrifício, eu quero obediência. Então a gente não precisa chegar a esse nível se nós formos obedientes, né? Outra coisa que em Mateus 6 e 22, se alguém puder ler, Jesus também vai estar falando algo com relação aos nossos olhos, né? A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém. Quando Jesus ele fala sobre nós somos a luz do mundo, né, e ele diz que a luz ele não é para ser colocada num lugar baixo, tem que ser colocado no lugar mais alto da casa. Né? Então nós acreditamos, nós cremos que nós somos o templo, somos a casa para que o Espírito Santo possa morar, habitar. Ponto mais alto da nossa casa. Então Jesus já fala, olha, se os seus olhos tiverem luz, todo o seu corpo. Então você percebe uma pessoa, qual que é, às vezes não a índole, mas alguma característica ruim dela pelo jeito que ela olha. Né? Então às vezes você está assistindo um noticiário e você fala assim, rapaz, tem cara de mal, né? Tem cara de matador. Tem cara tem cara de 7-1. Porque os olhos denunciam. Né? E Jesus falou assim, seus olhos, e os olhos eles é considerado como um portal espiritual. Então se o que você tem por dentro ele for bom, ele vai refletir. Então é como se tivesse realmente fosse um farol. Então esse farol dos seus olhos bons, ele vai iluminar o caminho para você vai se enxergar, você vai conseguir ver se você está sujo ou se você está limpo, se os seus olhos fossem bons. Porque
Porque na continuação mesmo, na continuação desse versículo, fala, se os seus olhos forem maus, a única coisa que você vai poder oferecer são trevas. E nas trevas nós não conseguimos enxergar o que nós temos de maldade, o que nós temos de impureza, o que nós temos de coisas que precisariam ser mudadas, né? E Mateus, deixa eu ver. Mateus 7, não precisa abrir não, Mateus 7:3. Era para ter falado antes, mas ele vai falar sobre o cisco no olho, né? Então isso está relacionado ao nosso senso de justiça inadequado. E a gente é craque em fazer isso, né? Quantas vezes a nossa língua profere coisas que não deveriam, né? Não estamos olhando para o cisco no nosso olho, né? Cisco não, para a trave, né? Você está olhando o cisco do vizinho, mas existem problemas muitas vezes que nós precisamos resolver e a gente não consegue resolver. Já que os nossos olhos estão bons, a gente consegue enxergar a luz que flui, consegue enxergar as feridas, as maldades do nosso eu, né? Então, com relação a essa questão do olho, do olhar, de como a gente encarar isso, né? Jesus também ele faz um pedido. Ele fala assim, lembrem-se. Várias pessoas serão lembradas da Bíblia, mas tem uma mulher que Jesus pediu para que ele se lembrasse dela. Uma mulher. Quem sabe? Exatamente. Lembrem-se, Jesus pediu, lembrem-se da mulher de Ló. Falei, caramba, Tiago, agora você viajou, cara. Você foi lá em Ló. Você foi lá em Sodoma. Foi lá em Sodoma e Gomorra. Mas por quê? Qual que foi o que aconteceu com a mulher de Ló? Por quê? Olhou para trás. Eu não queria deixar o passado. Eu não queria deixar o passado. Então, você olhar para o seu passado e ver os seus erros e melhorar é uma coisa. Você olhar para o seu passado e sentir saudade do que você viveu, desejar aquilo, desejar as cebolas e os pepinos do Egito, aí é um erro. Então, nesse sentido, os nossos olhos eles podem presenciar o passado, o presente e o futuro. Então, no passado, nós como crentes em Cristo, o que nós vamos enxergar no nosso passado? Pecado. O que nós temos que enxergar no nosso presente? A santificação. O processo de santificação. Buscar cada dia ser melhor do que o dia que passou. Eu tenho essa missão, tem que ser. A gente consegue muitas vezes, nós erramos. Às vezes você está subindo 1, 2, 3, 4, 5 degraus, mas cai 2. Levanta e continua. Não podemos olhar, cair para trás e dizer, nossa, mas lá estava tão bom. Puxa, lá tinha, sei lá, festa, droga. Vai pensando. Né? Tinha dinheiro fácil. Né? Então nós temos que enxergar o nosso presente. O nosso presente é santificação. Né? Qual que é o futuro dessa santificação? Essa busca pela vida eterna. Nós olhamos para trás, pecado, vida errada. Não. Sem amor, arranca o olho. Presente, preciso melhorar. Para quê? Vida eterna. Então, a gente pode olhar para trás para descobrir os nossos desvios de conduta, os nossos desvios de caráter. Né? No presente, nós temos que olhar o processo que nós estamos vivendo. No processo de santificação, nem sempre você vai encontrar tudo cor-de-rosa. Porque é onde
você vai ser tentado. Né? Tentado ao quê? A voltar atrás. Essa é o que o inimigo das nossas almas quer. Cara, larga, abandona. Você se decidiu aí seguir uma vida reta, justa, diante do Senhor, porque creu em Cristo, mas o negócio não vai para frente. Cada vez que você cavoca, o negócio piora. Né? Aquele negócio, quanto mais mexe, mais fede. Né? Então nós temos que ter essa... E qual que é o nosso futuro se nós entendermos o nosso processo? Maturidade espiritual, maturidade como pessoa, querer o crescimento. Filipenses 3:13, Paulo fala uma coisa muito interessante, se alguém puder abrir. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então Paulo ele diz só, não creio que, não é que eu já tenha alcançado. Então ele entende que ele ainda está no processo. E olha só quem era Paulo. Se a gente pôr na balança quem era Paulo, o cara conhecia. O cara conhecia da palavra. Não é à toa que foi ele que o próprio Senhor escolheu para que fosse o mensageiro para que essa palavra chegasse a nós. Né? Nós somos... Quem nós somos se nós estivéssemos naquela época? Somos os gentios, né? Então ele é o escolhido por Deus para que anunciasse as boas novas para nós. Os que não são do povo, né? Não são do povo em sangue, carne e sangue. Mas pela fé nós somos enxertados. Hoje nós somos povo. Porque nós somos enxertados. Né? E Paulo ele fala, cara, ele larga o currículo dele. Né? Quando ele fala sobre ele mesmo, ele fala assim, eu sou fariseu e ninguém pode apontar um erro meu na lei. Não tem um aqui que se levante e fala, não, você errou. Paulo era o cara. Mas mesmo assim, ele fala assim, não julgo ter alcançado. E às vezes, muitas vezes, a gente, com toda a nossa imperfeição, nossa irregularidade, às vezes a gente se acha merecedor. Né? Mas o que ele fala assim, olha, esqueceram, opa, vou para trás. Então ele fala, esquecendo das coisas que ficam para trás. E qual que é o presente que ele está enxergando? Avançando, ele está avançando, é presente. Avançando, cada dia mais. Cada dia mais. Para as coisas que estão diante. Então eu prossigo. Qual que é o futuro? Para o alvo, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos chegando agora na época de Páscoa. Páscoa também nós vamos celebrar, né? E ela celebra essa passagem. Né? O povo era escravo, pecado. Passou pelo processo, libertação. E futuro, terra prometida. Então, Deus em toda a sua sabedoria, né? Ele já deixou tudo registrado para que nós não venhamos a cometer ou ter as mesmas falhas que os antepassados tiveram. Né? Estavam no deserto, fizeram bezerro de ouro, né? Murmuraram, olha, os pepinos e as cebolas do Egito. Né? Aí, então nós temos todas as ferramentas para que a gente não venha fazer isso.
Já alcançamos essa perfeição, essa santidade? Não. Mas esquecendo das coisas, não lembrar, não amar as coisas que ficaram para trás, não sentir saudade. Ou possível para nós. Então eu como filho eu sei. Eu não sei as coisas que meu pai fez no passado. Não sei. Melhor não saber, vai. Melhor não saber. Mas o que eu posso testemunhar é que esquecendo ele das coisas que passaram, está prosseguindo. Por exemplo, para nós. Pode? Vai cantar um. É porque João, todo esse aniversariante é